chegamos à última parte do nosso treinamento, que agora consiste em transformar o nosso código, o pseudocódigo, finalmente em uma linguagem entendível a nível de máquina. No caso, vamos utilizar a linguagem C. Antes de explicar aqui essa conversão do pseudocódigo do vídeo 2 para esse, vamos retomar só, destacar a questão de criar um projeto novo. Lembrando sempre que a gente acessa o menu File, New e seleciona Projeto. Nosso projeto, nesse treinamento, nós vamos trabalhar com uma aplicação do tipo console, utilizando um projeto criado na linguagem C. Vamos dar um nome para ele, exercício 1, por exemplo. E em seguida, clicar em OK. Ele vai perguntar, deseja iniciar um novo projeto? A gente pode dizer que sim. E ele vai perguntar onde deseja salvar. No nosso caso, como nós já salvamos o projeto e tudo, nós não vamos salvar ele, mas a gente navegaria aqui dentro do seu conteúdo, dentro da sua máquina local, a pasta onde você costuma gravar os seus projetos. Vamos cancelar aqui, vamos reabrir o nosso exemplo da calculadora para retomar o assunto aqui. Depois que você salva o projeto, é interessante gravar essa estrutura aqui, que é o seu código-fonte, um arquivo com extensão .c. Como é que se faz isso? Clicando nos dois disquetes aqui, salvar tudo. Por fim, a sua estrutura deve ser algo parecido com isso aqui, onde temos o teu código-fonte, um .c, a extensão dev, que é o projeto, em seguida Dev Studio, um executável, se o programa foi compilado, e alguns arquivos auxiliares do projeto. Okay? Vamos explicar então como é que é essa conversão, o que nós temos aqui na linguagem C. Primeiramente, o arquivo, quando ele é criado, ele sempre vai ter essas duas importações de bibliotecas, onde a primeira se refere à entrada e saída, e a segunda são libs, ou bibliotecas padrões do C, como tipo de dado, comandos e etc. Então essas bibliotecas são sempre criadas. Essa parte aqui do programa refere-se à indicação que esse é o programa principal, ou seja, o que isso quer dizer? Se eu tivesse mais de um arquivo C no meu projeto, esse aqui seria o primeiro ponto onde o programa seria inicializado. E ele sempre é montado dessa forma, nós não alteramos ele, não há necessidade a princípio. Repare que também nós temos uma abertura de chaves e um fechamento, a ideia ela já destaca isso para você. E depois aqui essas outras duas linhas que são automáticas. A primeira é um comando de pausa a nível de sistema operacional, onde eu dou uma folga, vamos entender assim, para o meu sistema, onde o usuário pode ver o resultado de um processamento e etc. Até que se impute um programa, um comando via teclado, como o Enter, para que o programa finalize e vá adiante. Esse aqui é um retorno padrão, no caso 0, devido a essa função principal aqui, pedir um retorno do tipo inteiro. Então a gente sempre retorna 0, isso já é criado automático, e etc. Bom, sobre a questão de retorno a 0, no nosso contexto aqui, sim, retornaria 0, mas poderia ser retornado qualquer outro valor. Primeiramente, a gente vai ter que entender novamente o problema, que era o quê? Somar, dividir, multiplicar ou subtrair dois números. No nosso contexto específico, nós estamos trabalhando apenas com duas operações de uma calculadora, que seria só somar e subtrair. E qual que é a ideia? A gente vai trabalhar com esses dois números e vai ter duas operações que o usuário pode digitar. O primeiro passo sempre é declarar as variáveis no início do programa, identificando o tipo dela. No nosso pseudocódigo, a gente pode reparar que nós declarávamos sempre como numérico, ou seja, serviria tanto para números inteiros como números reais. E a outra questão é que aqui, o tipo do dado, o tipo da variável, se era um número, se era um texto, etc., era colocado depois do nome dela. Aqui já não. Aqui nós temos primeiro o tipo e depois o nome. Só que no C não existe o tipo numérico. Nós temos que diferenciar o que são números reais e o que são números inteiros. Por isso, para números reais que aceitam ponto flutuante, usa-se o float. E para números inteiros, o próprio nome é implícito aqui, explícito, melhor dizendo, é o ponto int. Então nós temos aqui número 1, número 2,
uma variável auxiliar para fazer um cálculo, toda vez que nós temos cálculos, né, necessitamos de uma variável auxiliar para isso. E, por fim, um inteiro, indicando a opção que o usuário vai digitar. Como é que foi descoberta essa variável? Mesmo já foi comentado no fluxograma, mesma situação no pseudocódigo. Aqui nós vamos dizer quais operações que o usuário pode armazenar. Então eu estou dizendo aqui, ó, se o usuário digitar a opção 1, que refere-se a somar, eu preciso guardar isso numa variável. No caso, eu defini como inteiro, porque eu induzi o caminho às opções que o usuário pode fazer dentro do programa. No caso aqui, eu disse que 1 é para somar e 2 para subtrair. Ele pode digitar um outro valor? Pode, mas nós vamos fazer uma tratativa para que ele caia num fluxo alternativo, uma opção inválida, por exemplo. Mas eu, né, como desenvolvedor, disse, olha, as opções que nós temos são essas, 1 para somar e 2 para subtrair. Por isso, criamos uma variável do tipo inteira, porque esperamos que se digite o dado 1 ou o dado 2, por exemplo. Em seguida, aqui, devido à linguagem sem inglês e etc., nós precisamos fazer com que nosso programa, né, e depois, possivelmente, na link edição, os caracteres em português não apareçam descaracterizados. Então, o que nós temos que fazer? Temos que adicionar uma biblioteca a mais, chamada de localização, e setar um comando aqui para dizer o seguinte, olha, interprete os caracteres em português corretamente. Então, a palavra número aqui, o U, não sairá com caractere estranho, e sim o U acentuado, como nós estamos acostumados em português. Uma vez que a linguagem é construída toda em inglês, e ela só suporta os caracteres em inglês, e o inglês não possui acentuação, como é o caso do português. Outra coisa aqui sobre as variáveis, é uma boa prática inicializá-las como valor. No caso das numéricas, geralmente recomendo vocês utilizar zero. Eu chamo a atenção também para manter a indentação do código. Reparem que nós temos o número da linha, o número da coluna. Então, nessa situação aqui, a gente está usando 5 espaçamentos, mas pode ser 3 também, né? Existem práticas que recomendam 3. Eu diria que o 3 é o mínimo necessário. 5 é algo a mais que você pode colocar, mas se trabalhar com 3 não tem problema também. Em seguida, né, depois que eu declarei as variáveis, exemplo do fluxograma, criei minha função principal, que equivale ao nosso algoritmo, a gente pode começar a pedir os dados para o usuário. Vale ressaltar também que nós também temos comentários ao C. Comentários de uma linha são barra, e aqui eu escrevo um comentário qualquer, como por exemplo, pedindo entrada de dados ao usuário. O que tiver depois desse barra não vai ser visto pelo usuário, somente quando eu estiver em tempo de projeto, né, desenvolvendo o meu código, eu irei ver esses comandos, essas observações. É uma boa prática comentar o seu código. Isso também não é considerado na hora de executar, né, e gerar o executável final. Outra questão. Estou pedindo a entrada de dados para o usuário, né, o nosso printf equivale ao escreva, visto anteriormente. A mensagem sempre entre aspas. Reparem que todo final de instrução precisa de um ponto e vírgula. E esse comando aqui, /n, indica para pular uma linha. Okay? Em seguida, nós temos um layer. Um layer precisa de 2 parâmetros. Né? No caso aqui, o layer no C é o scanf, onde eu abro aspas, identifico o tipo de dado que eu vou trabalhar. No caso, é um float. Por quê? Porque é o número 1 que eu vou armazenar nessa primeira entrada. Então, o f de float, percentual f. Isso é um comando que indica que eu vou estar trabalhando nesse momento com uma variável tipo float. Em seguida, eu digito, né, em forma variável e coloco um e comercial no nome antes do nome dela. Isso aqui, por que se faz? Para fazer a linkagem entre o que está entrando via teclado com o espaço de memória criado na máquina. Tá? Se você não faz essa ligação, se você retira esse e comercial, essa ligação não é efetuada e o que o usuário entra como dados via teclado, por exemplo, não será armazenado. Por isso, de criar esse e comercial. Fazemos novamente aqui a mesma situação no segundo número. E, por fim, indicamos para o usuário as opções que tem para ele trabalhar com esses 2 números. Tá? Agora a gente está trabalhando com o tipo inteiro. Também preciso de um e comercial na frente, mas o tipo de dado aqui, né, o primeiro parâmetro da scanf, não é mais um f, é um d. Um d indica que estamos trabalhando com o número inteiro. Nessa situação aqui, estamos usando o switch,
O switch é muito parecido com o se e o senão, contudo, nós usamos o switch quando sabemos os valores. No caso aqui, eu sei que o usuário pode digitar 1 e 2, e se ele digitar qualquer outro valor que é armazenado em operação, eu digo que é uma opção inválida. Então, o que é feito aqui? O usuário vai digitar um valor em operação, switch, né, vai avaliar isso aqui e vai verificar. Ele digitou 1, que é o caso, né, caso o número aqui, a operação foi 1, porque eu disse precisava digitar 1, ele vai fazer o seguinte cálculo, número 1 mais número 2, e vai imprimir esse resultado da soma. Outra coisa que é importante destacar nesse momento aqui, ó, que esse printf, diferente desse aqui, ou desse, ele tem algumas características a mais. Por exemplo, eu agora quero imprimir uma variável. Até então, nós usávamos o comando pipe, que era uma barra, quando estávamos trabalhando com pseudocódigo. Isso não existe no C, né? Esse comando de pipe para imprimir, concatenar conteúdos. Nós usamos com printf para separar uma vírgula. Então, o que foi feito aqui? Eu coloquei uma frase, né? A soma é, coloquei 2 pontos. E aqui, antes do F, eu indiquei qual seria a formatação de saída. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que antes da vírgula eu vou colocar 10 casas decimais e depois da vírgula 2 e coloquei o F. Poderia trabalhar sem essa formatação? Sem problema. Eu diria simplesmente percentual F. Mas como eu quero deixar formatado, eu uso essa anotação aqui. E se eu quisesse mostrar 4 casas depois da vírgula? Seria alterar aqui no programa, colocando 4 casas para precisar. No caso aqui, vamos trabalhar só com 2. Por fim, eu coloco uma vírgula e o nome da variável. No caso aqui, resultado. Okay? E essa instrução aqui, break, ela impede que se continue a execução nas outras opções. Ela é obrigatória também. Reparem que aqui, ó, onde há chaves, não há necessidade de colocar ponto e vírgula, só nas instruções. Outra coisa, o resultado aqui ele não recebe um e-comercial como foi as outras variáveis. Por que disso? Porque eu não tenho entrada do teclado. Eu não preciso fazer essa ligação entre o que está entrando no ambiente externo para o que está na memória, uma vez que o resultado já está incorporado aqui no código. Eu só uso um e-comercial quando eu tenho que fazer essa ligação entre o que está entrando via teclado e o que é o espaço reservado em memória. Ok? Continuamos aqui trabalhando switch. Se a pessoa digitar o número 2, por exemplo, ele vai verificar o valor de operação é o número 2. Primeiramente, se for o número 1, não vai ser executado, porque é uma soma. E eu disse aqui, ó, é subtrair. Então, automaticamente vai ver. Operação é 2? É. Então, faz uma operação de subtração, termina todo o processo. E se a pessoa digitou um 4, ele vai verificar. É igual a 1? Não é. É igual a 2? Não. Então vai cair aqui toda e qualquer situação que não atender nem 1 nem o 2, vai cair aqui como opção inválida automaticamente. De novo, o switch é uma alternativa ao se e ao senão, quando eu sei os valores que vão ser digitados. No caso aqui, eu sei que é 1 e 2, e eu previ aqui, em qualquer outra alternativa, cai aqui a opção inválida, e eu acabo o processo. Vale destacar também, que exemplo do que foi falado no pseudocódigo, eu não precisaria criar uma variável para subtrair, uma para somar, etc. Eu armazeno tudo isso no resultado. Esse nome de variável poderia ser resultado de cálculo, resultado do processamento, qualquer outro nome que indique que você está fazendo alguma operação ali, algum cálculo. No caso aqui, optou-se por chamá-lo de resultado. Tá? Não há necessidade de criar uma variável para cada tipo de operação, até porque o que vai definir o que eu vou fazer vai ser a opção que o usuário digitou, e o processo é sempre o mesmo. Eu vou armazenar a minha operação dentro de um resultado. Se ele digitou 1, porque eu pedi para ele informar 1, eu, como desenvolvedor, dei as opções para o usuário e disse, olha, você tem a opção 1 somar, 2 subtrair. Ele vai verificar. É 1, então realiza uma soma. Pega os valores digitados, número 1 e número 2, e soma e mostra o resultado. Se você optou por subtrair, eu faço o mesmo processo, só que agora uma subtração. Se nós tivéssemos divisão e multiplicação, seguiria o mesmo conceito, o mesmo procedimento. Ok? Então, com isso, a gente termina essa revisão inicial de lógica. Começamos com fluxograma, dando uma revisão do contexto. Trabalhamos o mesmo problema com
pseudocódigo, no Portugal no vídeo 2, no vídeo 3 trabalhamos no C. Uma última questão é que sempre que você trabalhar com estruturas, trabalhar com C, a gente não tem o início e mais o fim, né, de um algoritmo. O que nós temos agora é chaves. As chaves é que delimitam o espaçamento de uma instrução, de um início e fim de um algoritmo, de um programa. E reparem também que nós, além da indentação, toda vez que eu abro mais uma estrutura, eu faço mais um deslocamento à direita, mantendo o código de uma maneira legível. Então, para fechar isso, nós finalizamos então o processo, começamos com fluxograma, fomos para pseudocódigo e, por último, fizemos o nosso programa em si.